Descansar não é luxo, é obediência. Ignorar isso pode estar te adoecendo emocional e espiritualmente, sem que você perceba. Talvez você esteja vivendo no limite da exaustão, acreditando que parar é sinônimo de preguiça. Mas e se for exatamente o oposto? Hoje a gente vai quebrar esse mito. Descubra o que Deus revelou sobre descanso e como isso pode ser a chave para restaurar a sua saúde mental, sua fé e a sua energia. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Hoje é o último episódio da primeira semana que trata sobre o reconhecimento da ansiedade. Se você chegou até aqui já sabe, a ansiedade nem sempre é só emocional. Ela pode também ser espiritual, cultural e até teológica. No vídeo de hoje, a gente vai encarar um dos maiores tabus modernos, a ideia de que descansar é sinal de fraqueza. Mas a Bíblia diz algo diferente. O descanso não é sugestão, é mandamento. E Deus nos chama para recuperar o fôlego, o sentido e a fé. Você já parou para pensar se está vivendo em obediência ou só sobrevivendo à exaustão? Hoje eu quero te mostrar como dar os primeiros passos práticos para transformar o sábado ou o seu dia de descanso num verdadeiro refúgio restaurador. E se esse conteúdo tem sido útil e feito sentido para você, eu te peço para se inscrever gratuitamente no canal, porque isso, sem dúvida, mantém o Colo do Pai no ar, ajudando milhares de pessoas a reencontrarem paz de verdade. Você já parou para pensar que descansar é um mandamento? Não é conselho, não é sugestão para quem tiver tempo. Descansar é um mandamento claro, direto e tão espiritual quanto orar ou perdoar. Em Êxodo 20, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias, mas o 7º é do Senhor, teu Deus. Esse texto não está falando apenas de folga, ele está falando de confiança. Está dizendo que quem descansa não é preguiçoso, é obediente. E alguém que aprendeu a entregar o controle do tempo nas mãos de Deus, descansa. No hebraico, a palavra usada para descanso é sabá. O significado dela é cessar por completo, é parar mesmo, é deixar de tentar controlar o mundo com as nossas próprias mãos. É como se Deus estivesse dizendo: enquanto você descansa, eu continuo trabalhando. E mais, o descanso na Bíblia nunca é só físico. Ele é um sinal espiritual. É como se toda vez que você se permite parar, Deus ouvisse um amém silencioso vindo do teu coração. A metáfora que eu quero que você leve hoje é essa. Descansar é como tirar uma mochila cheia de pedras das costas da alma. É como voltar a respirar depois de dias preso num quarto. E isso não é só poético, isso é bíblico. Jesus, em Marcos 6,31, vira para os discípulos e diz: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O próprio Cristo, que curava multidões, sabia a hora de parar. E se o Filho de Deus descansava, por que você acha que pode viver sem parar nunca? Mas o mundo em que a gente vive odeia o descanso. Se você disser que está cansado, logo alguém responde: cansado? Mas você de fazer nada? Como se a exaustão ela fosse válida se apenas houvesse um motivo visível, né? Como se só quem está com a agenda lotada merecesse parar. E aí que mora o engano. A gente foi ensinado desde pequeno e ensinando ao corpo, né, que só pode descansar depois de estar cansado.
quebrado. E acabamos ensinando então a nossa alma que só merece pausa quando estiver à beira do colapso. Mas não foi isso que Deus mandou. Não foi isso que Deus ensinou. A ordem de descansar, ela veio antes da exaustão, não depois. Ela está lá no Gênesis, antes da queda, antes do pecado, antes da correria. Isso significa que o descanso não é um remédio para quando tudo desmorona. É uma rotina de proteção, é uma forma de culto, é uma forma de declarar: eu não sou escravo da minha produtividade. A cultura atual transformou a pressa em troféu. A gente anda por aí colecionando cansaços como medalhas. Como se correr fosse sinônimo de relevância, como se estar esgotado fosse prova de importância. Mas sabe o que a ciência tem descoberto? Que isso está nos matando. Segundo algumas pesquisas, pessoas que dormem menos de 6 horas têm o dobro de risco de desenvolver transtornos de ansiedade. O corpo está gritando, a mente está colapsando, mas o sistema continua dizendo: aguenta só mais um pouco. É aí que entra a verdade divina. Você não foi criado para girar sem parar. Você foi criado para descansar com propósito. O sábado é esse lembrete, esse alerta divino no meio do caos da semana. É como se Deus colocasse uma placa no meio do caminho dizendo: pare, respire, lembre-se de mim. Só que descansar exige coragem, porque quando você para, as vozes internas começam a gritar, a produtividade tenta te culpar, a ansiedade vai te sabotando, a síndrome do impostor sussurra: você não pode parar agora. Mas é exatamente aí que a fé entra, porque descansar é também um exercício de fé. É dizer: Deus, o mundo não depende só de mim, e eu confio que mesmo parado, eu estou no centro da tua vontade. Agora me responde com sinceridade. Você consegue parar? Ou é como eu? Não só fisicamente, mas por dentro. Você consegue desligar a mente ou ela corre enquanto você tenta dormir? Se você vive esgotado, se você vive irritado, perdendo paciência por qualquer coisa, talvez não esteja só cansado, talvez esteja desobedecendo um princípio espiritual. Sabia que muitos cristãos vivem equipados espiritualmente, mas esgotados emocionalmente? Sabem orar, sabem evangelizar, sabem louvar, mas esqueceram como é descansar. E não se trata de dormir mais, se trata de descansar em Deus, de dizer: eu não preciso provar nada, eu não preciso correr sempre, eu sou amado mesmo em silêncio. E esse é o ponto, na verdade. Descansar não é parar por fraqueza, é obedecer por confiança. É uma escolha ativa que a gente faz, intencional, espiritual. Não é um colapso, é uma decisão, uma declaração. E a promessa é clara: quem aprende a descansar em Deus encontra um tipo de paz que o mundo não tem para oferecer. Sabe o que é libertador? Entender que o descanso não é um luxo para os fracos, é uma obediência para os fortes. Se você tem vivido no limite da exaustão, achando que parar é perda de tempo, é hora talvez de inverter essa lógica doentia que o mundo nos ensinou. A Bíblia lá no Êxodo não sugere descanso, ela ordena descanso. O mandamento do sábado é Deus dizendo: relaxa, confia. Você não precisa esperar o seu corpo colapsar para entender isso. A nossa restauração, ela começa quando você escolhe obedecer o ritmo divino da vida, onde há trabalho, mas também onde há pausas sagradas. Essa é a chave, né? O descanso com espiritualidade, como um culto racional, como cura. O descanso é um ato profético,
ele antecipa o reino da paz, mesmo em meio ao caos. Quando você para intencionalmente, mesmo com a vida gritando para você continuar, você está dizendo: meu valor não está no que eu procuro, mas no que fui criado para ser. Então você acabou de descobrir que o descanso é uma sugestão divina e não uma sugestão cultural. Não deixe essa verdade virar só mais um insight inspirador aqui do Colo do Pai. Aplique isso. Escolha hoje mesmo um tempo sagrado para parar, um momento para confiar, um momento para lembrar que a tua alma importa, né? Você sempre está correndo, mas precisa ter coragem para parar. Sábado foi feito para você, não o contrário. Escolha obedecer a esse mandamento com leveza. Escolha obedecer isso com intencionalidade, porque descanso é ato de fé e não de fraqueza. Quero te convidar, você incansável que está assistindo aqui, a fazer uma oração nessa manhã. Se você quiser, feche seus olhos. Senhor, eu de fato chego cansado aos seus pés nesse momento. Cansado de correr, de tentar manter tudo sob controle, de viver um ciclo que só me esgota. Mas hoje eu entendi que descanso não é sinal de rendição ao fracasso. É um ato de rendição a Ti, ao que o Senhor nos ordenou. Me ajuda, Deus, a respeitar os limites que o Senhor mesmo colocou no meu corpo, na minha mente, no meu espírito. Ensina-me a confiar tanto em Ti a ponto de parar, de respirar, de desacelerar e fazer isso sem culpa, sem medo, sem a ilusão de que tudo depende de mim. Eu entrego o meu ritmo nas Tuas mãos. Eu aceito o Teu convite para o descanso, não como fuga, mas como fé. E que cada pausa que eu fizer seja um lembrete de que Tu és o meu Deus e eu sou apenas o Teu filho. É o que eu te peço no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, e se você está cansado, eu posso te dizer que chegou a hora de aprender de fato a descansar. E se eu te dissesse que o que parece só cansaço pode, na verdade, ser um grito silencioso da sua alma por realinhamento espiritual e biológico? Você vai entender isso com profundidade no episódio da manhã, porque o cérebro e a fé estão mais conectados do que parece. Amanhã nós começamos uma nova jornada. Fé e ciência. Vai ser uma semana inteira revelando como corpo, mente e espírito caminham juntos, sem culpa, sem tabu e com uma base bíblica e neurocientífica sólidas. Marque então agora aquele coleguinha exausto, incansável, imparável, que precisa parar. Compartilhe esse vídeo com quem ainda acha que descansar é fraqueza. E junte-se a nós amanhã para um mergulho poderoso no projeto divino do seu cérebro e das suas emoções. A nova semana começa aqui. Não venha sozinho, porque ciência e fé caminham juntas. Te espero amanhã. Tchau, tchau.